entender aí. Vambora, Márcio. Então, estamos com um campinho agora, veja só que beleza. E vou montando aqui os dois times e vocês, por favor, fiquem à vontade para participar também. Mas temos aqui o provável Palmeiras e o provável Corinthians, né? O Palmeiras com mais ou menos aquela formação que vem sido repetida nos últimos jogos. Coloquei o Sousa aqui, porque acho que ele deve jogar. No último jogou o Luigi, mas enfim, coloquei o Sousa aqui como titular na vaga do Felipe Aí Anderson é uma boa machucado. pergunta. Sousa ou Alan? Quem vocês escalariam? Eu O escalaria o Alan é Alan, uma mas boa também. e O Alan é uma boa vocês? também. E você, Lavi? Eu também iria com Alan como opção, porém, contudo, todavia, não descartaria senhor Felipe Anderson, tá? Dependendo de como ele está se recuperando aí dessa pancada que ele tomou ali entre a coxa e o bumbum. Léo, a Vamos ver. movimentação. Fala, Danilo. Não, fui eu, Massa. Pode mandar. Fala, Léo. Não, a pergunta que eu te faço é: como que o Palmeiras pode se defender contra o trio ofensivo do Corinthians, que me parece que é o que há de melhor neles, né? No Corinthians, o Garro, o Yuri e o Memphis, e por onde o Palmeiras pode encontrar espaço para jogar também. Tá. Vou até deixar o Alan aqui, porque eu sou extremamente democrático, então o Alan foi votado titular desse Palmeiras, mas o que a gente vai ver do Palmeiras com bola, imagino eu, Massa, é o que tem se repetido nos últimos jogos. Os laterais bem abertos no momento ofensivo, o Aníbal descendo para fazer essa saída de bola, com o Vitor Roque enfiado ali entre os zagueiros, o Evangelista à frente, os pontas por dentro, né? Então os laterais subindo, jogando esses pontas para dentro, e o Maurício com muita liberdade. Nos primeiro jogo ali que o Abel mostrou essa formação, o Maurício estava um pouquinho mais aqui, né, nas costas do meio-campo. Nos últimos, a gente já viu o Maurício descendo para a altura do Evangelista aqui para participar dessa saída, e isso vai ser muito importante, porque esse trio da frente, Massa, Garro, Yuri Alberto e Memphis, é extremamente perigoso com bola, né? É a grande chance que o Corinthians tem de machucar o Palmeiras, mas sem bola não é um trio que ajuda muito. Então, você ter esses três caras pressionando aqui essa saída de bola do Palmeiras, por exemplo, tentando igualar, ou o Garro um pouquinho mais atrás, enfim, você superando esses três aqui e tendo bola a partir daqui com o Evangelista, com o Maurício, com os zagueiros, eles não vão voltar o campo inteiro. Eles são jogadores que vão estar muito mais esperando uma recuperação de bola do Corinthians para o contra-ataque. E aí, a partir daqui, o Palmeiras pode encontrar alguns espaços. Inclusive, até saiu um vídeo hoje lá no Análise Verdão em que eu analiso um pouco melhor isso. Mas eu acho que se o Corinthians de fato entrar com essa formação, com esse losango no meio-campo, né? Que acaba sendo a alternativa que os treinadores do Corinthians encontram mais recentemente para poder encaixar Yuri Alberto, Garro e Memphis, porque senão um dos três vai ter que voltar marcando pela lateral, e nenhum dos três é muito dessa praia. Se o Corinthians de fato jogar com esses três meio-campistas aqui, formando esse losango no meio-campo, o segredo para o Palmeiras, na minha visão, está em manipular esses três jogadores. Eu acho que esse é o caminho para você encontrar espaço. Por quê? O Ranielli, que é o primeiro volante, ele vai muitas vezes poder ser atraído nessa saída de bola, porque o Corinthians vai estar em inferioridade aqui, então ele pode fazer esse salto e gerar esse espaço aqui, ou ele pode entrar na linha de zaga caso o zagueiro tenha que sair para fazer uma cobertura. Então, dessa forma, você tira esse cara aqui de posição. E esses dois meio-campistas do lado, eles estão a todo momento, pela natureza da própria formação, eles estão sempre tendo que se dividir entre fechar o centro do campo e ajudar o lateral. Porque se você coloca aqui o ponta mais o lateral ultrapassando, o Bidu tá numa situação ruim aqui. E a mesma coisa do lado direito. Então, esses caras aqui, o Bidon ou o Carrilho, o José Martinez aqui, eles estão sempre se dividindo entre o centro do campo e o corredor lateral. E é aí que você manipula essa marcação e você gera espaço para Maurício, para Alan, para Facundo Torres recebendo por aqui. Eu acho que esses são caminhos interessantes para o Palmeiras, assim como um caminho que o São Paulo usou muito no jogo que eu citei anteriormente lá no Morumbi, que é ataca por um lado. Vou até pegar a bola aqui para facilitar, olha só que beleza. Ataca por um lado, aqui pela direita, por exemplo, atrai o time do Corinthians para balançar,
Porque como o Corinthians, vejam como tá tudo relacionado à formação, né? Como o Corinthians tem essa formação aqui no meio-campo, esses jogadores não são suficientes para cobrir a largura inteira do campo, certo? Então, se o Palmeiras ataca por um lado, o time tem que balançar, tem que vir junto. Todo mundo balançando para cá para tentar recuperar a bola. E aí você gera espaço no lado oposto. Peguem os melhores momentos de São Paulo e Corinthians no Morumbi e vejam quantas vezes o São Paulo faz isso. Começa atacando pela direita e encontra o Wendel ultrapassando do outro lado livre, ou começa atacando pela esquerda e encontra o Cedric ultrapassando do outro lado livre. Eu acho que são algumas soluções interessantes para esse Palmeiras aí, vendo esse Corinthians provável, mas Muito bem. Lavi, seu time para o jogo de amanhã, cara, quem você escalaria? Só aproveitando esse gancho que ele deu do São Paulo, o São Hum, Paulo do Crespo ele tem jogado com 3 atrás, né? Eu acho que uhum. isso talvez possa fazer a diferença, e o Palmeiras você acha que pode compensar tentando fazer aquela famosa saída a 3 também, porque o Aníbal tem participado dessa saída, porque eu acho que isso é uma diferença de como o Palmeiras pode jogar, né, o Léo? A vantagem de você usar três zagueiros é que você não precisa de compensação, né? O seu momento quando você transita sem a bola para com a bola, as formações são parecidas. Você não precisa ter um volante recuando para fazer a linha de três, os laterais subindo. Com três zagueiros os movimentos ficam mais ou menos mais naturais. Só que em termos numéricos, se o Corinthians repetir essa formação, a formação que o Palmeiras monta aqui com bola é bastante semelhante à que o São Paulo montou com bola. A diferença é que precisa compensar. O volante tem que baixar, os laterais subirem, os pontas virem para dentro. Isso você demora um tempo para fazer isso dentro tem do um jogo, né? movimento mais sincronizado, né, Léo, que tem que fazer. Exato. Exato, mas as vantagens que o time pode criar são mais ou menos as mesmas. Mais uma vez, se o Corinthians repetir essa formação. Só que mesmo se não repetir, se o Dorival inventar uma outra coisa, ou se o Dorival convencer, sei lá, o Garro a voltar marcando pelo lado e montar um 4-4-2 em linha, como ele já fez também, né, nesse Corinthians, é, o Corinthians não está sendo um time regular. Os espaços eles tendem a aparecer da mesma forma. É claro que é um derby, é mata-mata, então a concentração vai estar mais lá em cima. Isso diminui os espaços que aparecem. Só que não é um time que está pronto. Claramente não é. O Corinthians não é um time que está pronto. E por não ser um time pronto, isso gera dúvida na cabeça dos jogadores quando eles têm que tomar alguma decisão. E é numa dessas que o Palmeiras, como disse o Massa, com esses movimentos bem coordenados e com as ideias que vem tendo recentemente, pode acabar gerando vantagem, tanto para sair jogando, por ter mais jogadores aqui, seja o Corinthians pressionando com 2, pressionando com 3, se tiver que subir um volante, vai gerar um espaço aqui para o ponta poder vir de fora para dentro. O caminho existe, acho que a questão é mais ou menos essa. Muito bem, os caminhos estão aí no campinho. Amanhã veremos, saberemos se o Palmeiras vai encontrá-los lá na Neoquímica Arena. O meu time acho que não vai mudar muito de vocês, não. É o Everton, Jai, Gomes, Fux e o nosso Piquerez lá pelo lado esquerdo. Aníbal, Evangelista e Maurício. Facundo, Vitor Roque e Alan. Colocaria o Facundo na direita e o Alan do lado esquerdo. Esse seria o meu time. Alguma modificação muito drástica, Lavi e Léo? Para mim, não. Aliás, o Facundo na direita está indo bem melhor. Não só pelo gol que fez contra o Grêmio, mas bem melhor. Veja só você, só porque o cara jogou a vida toda pela direita, ele vai render melhor na direita. Que loucura, hein, Abel? Pois é. Muito bem. Leonardo Suzuki, do Análise Verdão, muitíssimo obrigado. Como é que faz para seguir o Análise Verdão? Dá seu recado aí. Valeu, Massa. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Então, para você que ainda não conhece o trabalho do Análise Verdão, isso que eu tentei fazer em 4 minutos, a gente faz com mais calma lá. Então, é só procurar Análise Verdão aí aqui no YouTube, em qualquer rede social que você acha lá o nosso trabalho. Inclusive, saiu hoje de manhã um vídeo explicando mais ou menos como que o Palmeiras pode encontrar esses espaços na defesa do Corinthians. Vai sair análise depois do jogo também. Então, confira lá o nosso trabalho, que a gente se esforça para fazer um trampo legal. E agradeço mais uma vez o convite aí, Massa Lavieri.
geral do UOL, geral que acompanhou aí a nossa live. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Perfeito. Lavi, obrigado, garoto. Até mais. Falou, Massini, Léo, obrigado mais uma vez. Latifi que se cuide, porque a gente já descobriu que foi o Léo que colocou alguma coisa no hot dog do Latifi ali para poder participar com a gente aqui. É um prazer estar com vocês. E amanhã já fica o convite para todo mundo que está aqui, 1.800 pessoas aí. Pós-jogo, estarei ao vivo às 11h30 no Fim de Papo aqui no YouTube do UOL. Então, fica o convite. E @Danilo Laveira em todas as redes, até no TikTok, onde faço dancinhas. Valeu. Ó, garoto, que é Que isso? beleza. Muito bem, o Márcio estará hoje no Fim de Papo, às 11h30 da noite. Estaremos juntos. Valeu, Léo, valeu, Danilo. Muito obrigado a todos que participaram, obrigado àqueles que são educados, obrigado também àqueles que não são educados. Se você puder, não xingue, se quiser, xingue também. Um abraço para todos, muitíssimo obrigado e até mais.